Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Esse vídeo de hoje é dando continuação do nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do quarto trimestre. Nós estamos em 2020 e o título dessa lição é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Essa revista é estudo bíblico da CPAD, estudo para adultos, e agora nós alcançamos a lição de número 7, que tem o título também, A Teologia de Bildade. Veja só, se há sofrimento, há pecado oculto. É isso que nós vamos estudar, a teologia desse segundo amigo aqui de Jó. O texto dessa lição, nós chamamos o texto de ouro, se encontra no livro de Jó, no capítulo 4, o versículo 7 e o versículo 8 está escrito assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Na verdade prática, diz aqui o comentarista, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Nós vamos dando continuação. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram no livro de Jó, no capítulo 8, versículo de 1 a 4, também no livro de Jó, capítulo 18, versículo de 1 a 4, e também no livro de Jó, capítulo 25, versículo de 1 a 6. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, não fique muito cansativo, mas que você pode estar lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição, diz o comentarista, mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de pecado oculto, né? Como pensava Bildade. Bildade é esse segundo amigo de Jó. Ele pensava assim, a teologia dele, né? Os objetivos específicos são três. O primeiro tópico, destacar o argumento de Bildade, que constatava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. E o segundo tópico, explicar a concepção de Bildade, né, que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. O terceiro tópico, esclarecer a argumentação de Bildade, que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. O ponto central da lição, diz o comentarista, quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. Queridos, dando continuação, vemos aqui na introdução, diz o comentarista, nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Nós já vimos o primeiro, aqui é o segundo. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. Finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Olha só, ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. No primeiro tópico, nós vemos aqui o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Vemos aqui o primeiro subtópico, Deus é justo e reto. A teologia de Bildade se encontra aqui em Jó capítulo 8, versículo de 1 a 22, possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz, que foi o primeiro amigo que nós vimos, que é amigo também, o primeiro amigo de Jó. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ela estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, né? Dos maus e dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Jó capítulo 8, versículo 4. Por outro lado, nós vemos aqui como um homem
que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Jó, capítulo 8, versículo 5. Queridos, nós vemos aqui que o primeiro amigo de Jó, ele estava fazendo também esse julgamento. E aqui o segundo também. Então, muitas das vezes nós lemos a Bíblia, o livro de Jó, e nós ficamos pensando que é Deus que está falando ali com Jó, sendo que, na verdade, são os amigos de Jó falando e condenando a Jó. Veja só, e julgando a Jó, né? E assim também, muitas das vezes nós julgamos o nosso irmão, né, sem saber o que ele está passando ou como que ele está com Deus. Segundo subtópico, uma compreensão limitada da natureza de Deus. Nós vemos aqui, Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto, né? Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas se tu de madrugada buscar a Deus e o Todo-Poderoso pedir misericórdia, e se for puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Jó capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Logo o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Então aqui, olha só, Bildade, né, ele crê na teologia dele aqui, que o homem consegue, né, com seu esforço próprio, né, se justificar diante de Deus. Queridos, nós sabemos que a nossa salvação é pela graça e nenhum mérito nosso faz com que nós consiga, né, ser justificado diante de Deus. A nossa justificação é Jesus Cristo. Terceiro subtópico, a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Como? Como que o homem se justificaria para com Deus? Jó capítulo 9, versículo 2. Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Então, nenhuma perfeição, nenhum mérito, né, faz com que nós conseguimos ser justificados para se aproximar de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó, capítulo 9, versículo 30 e versículo 31. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. Olha só, o grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Então, essa questão. Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumbante não. Já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Deus já tinha testemunhado disso, né? Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Síntese do tópico 1, resumo do tópico 1, Deus é justo e reto e o ser humano é imperfeito. O segundo tópico, o pecado como quebra da moralidade tradicional. O primeiro subtópico, moralismo por tradição. Veja só, Bildade, Jó capítulo 18, versículo de 1 a 21, também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser a correta, né? Na ensino da moralidade, né? Do bom moço. Para ele, não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias, né? Ele estava querendo defender aqui
a moralidade dos seus dias. Veja só, essa é a teologia de beldade. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de beldade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Jó capítulo 18, versículo de 1 a 21. Aqui ele estava fazendo ali os fundamentos em cima, né, da tradição que eles tinham ali, né, da convivência, da época que eles viviam. E aí a graça e o poder de Deus, né, ficava, né, de segundo plano para a beldade. Então, segundo subtópico, a subversão da ordem moral. Veja só, na verdade, beldade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos nos seus pressupostos teológicos. Então, aqui tanto ele queria defender, como ele ainda colocava mais algo, né, da sua teologia. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Então, veja só, como o entendimento de beldade era de que o universo é controlado por leis morais inflexível. Ao quebrá-la, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Então, se quebrar a lei da gravidade, né? Se você está num lugar muito alto e você pula de lá, né? Certamente você está desafiando a lei da gravidade. Então, ele estava fazendo essa comparação com o que Jó estava fazendo, né? Nesse aspecto, praticar a justiça é se justificar a dinâmica das leis morais. Beldade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. Veja só que, no seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor por algum tempo, todavia necessariamente murcharão. Jó capítulo 18, versículo 12 ao 16. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral aceita. Então aqui, ele, na conversa dele, Jó estaria indo contra, né, a lei ali moral, e ele então estava dizendo que Jó estaria tentando subverter a ordem moral, né, aceita, que já era aceita. Terceiro subtópico, contemplando a cruz. Nós vemos aqui o capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que o Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de auto-justificar. Jó capítulo 19, versículo 21 e o versículo 24. Ele quer abandonar toda essa instância humana e apelar para um mediador, um redentor, né, que defenderá sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. Ele já aqui esperava e já profetizava ao Redentor Jesus. É aí que ele contempla a cruz. Eu sei que meu Redentor vive. A palavra Redentor, traduzida hebraico Goel, significa alguém que defendia o familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e de qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador. Aqui ele já profetizava a vinda do Senhor Jesus, né?
que é através desse mediador, esse redentor, né, que nós chegamos diante de Deus. Síntese do tópico 2. O resumo do tópico 2. Não se pode admitir a subversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Terceiro tópico, o pecado em contraste com a majestade de Deus. O primeiro subtópico, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Veja só, Jó capítulo 25, versículo de 1 a 6. Não há como negar o longo debate entre Jó e seu amigo. Esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes, o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Certo ele, Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo 10º do final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas se ausentou-se dele. Segundo o subtópico, onipotente, mas não ausente. Jó responde Bildade com ironia. Como ajustasse aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor. Jó capítulo 26, versículo 2. Aqui, Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Ele diz aqui, Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Glória a Deus. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso, glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Queridos, temos que cuidar para que no momento do sofrimento não manchamos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Então nós temos que cuidar para que nós não manchamos essa imagem do amor de Deus, falando que Ele só é poder e que Ele nos ama, queridos. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele e do ser humano. Então terminamos aqui a aula de número 7. Fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.